Eu tenho encontrado muitos cristãos sinceros e interessados em conhecerem a vontade de Deus. Alguns dizem, eu não sei o que fazer da minha vida porque eu não sei o que Deus quer de mim. Mas eu afirmo que é possível conhecer a vontade de Deus. É possível saber o que Deus pensa e o que Deus quer. Óbvio que nós não vamos saber todas as coisas a respeito de Deus e também não vamos saber tudo o que Deus quer. Mas há muitas coisas que nós podemos conhecer e compreender a respeito de Deus. Aliás, conhecer a vontade de Deus sempre foi um desejo de todos os homens em todos os tempos. Desde os filósofos gregos até os nossos dias, sempre houve alguém querendo conhecer a vontade de Deus. Desde que o homem é homem, isto é, desde que o homem foi criado, a vontade de Deus sempre ocupou um papel preponderante em suas indagações. Afirmo que a vontade de Deus é fácil de ser encontrada. A vontade de Deus não é algo que está inacessível, ela é fácil de ser encontrada, mas infelizmente não é compreendida pela maioria das pessoas, muitas das quais com a Bíblia nas mãos. A vontade de Deus é fácil de ser descoberta. Precisamos então fazer algumas perguntas a nós mesmos. Onde encontrar a vontade de Deus? Como encontrar a vontade de Deus? Talvez muitos se encontrem na mesma situação daquele eunuco etíope que havia ido a Jerusalém adorar e voltava para sua terra lendo as Escrituras, lendo um trecho da profecia de Isaías a respeito de Jesus, mas ele não compreendia e ele então pergunta a Filipe: como eu posso entender as Escrituras se alguém não me explicar? E ele, então, interessado, convida Filipe a subir na sua carruagem e sentar-se junto a ele e assim explicar-lhe as Sagradas Escrituras. Para os nossos estudos daqui para frente, nós vamos partir de alguns pressupostos básicos sobre a revelação divina. Sem estes pressupostos, é impossível prosseguir neste nosso propósito. O primeiro pressuposto é: a vontade de Deus existe. É claro. De que adianta a gente pensar em ir atrás, em pesquisar, em buscar, em tentar encontrar algo que não existe? Em Colossenses, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz aos irmãos em Colossos: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, a vontade de Deus existe, porque só pode transbordar de alguma coisa algo que existe. Uma segunda afirmação, um segundo pressuposto é que esta vontade que existe, ela pode ser encontrada. Em Atos 22:14, é dito que Deus, de antemão, escolheu algumas pessoas para conhecerem a sua vontade, para verem o justo e ouvirem a sua voz da sua própria boca. Isso quer dizer o seguinte: só pode conhecer algo que pode ser encontrado. Você não pode conhecer uma coisa que você nunca vai encontrar. Um terceiro pressuposto é que esta vontade de Deus pode ser entendida. No Salmo de número 119, no verso 30, é dito que a revelação das tuas palavras, ou seja, a revelação da palavra de Deus, esclarece e dá entendimento aos simples. E é interessante que mesmo as pessoas mais simples podem compreender a Bíblia. Aliás, nós vemos que muitos sábios, na sua sabedoria, acabam se tornando insensatos e loucos, rejeitando a palavra de Deus. Além disso, esta palavra que existe, que pode ser encontrada, que pode ser entendida, ela também deve ser obedecida. O Senhor Jesus afirma em João 15:14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso quer dizer o seguinte: que de nada adianta você saber que existe, você encontrar, você entender e não colocar em prática.
É como aquela pessoa que acha um mapa e não o segue. Ou então é como aquele aluno que aprende que 2 mais 2 é igual a 4, mas no dia da prova, por estar revoltado contra o professor ou a professora, ele coloca lá que 2 mais 2 é igual a 3, é igual a 5. Obviamente que é ele quem vai ser prejudicado, e isso não vai mudar em nada na vida do professor. Você deve obedecer a palavra. Quinto pressuposto, esta palavra de Deus, ela é nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada. Em Lucas 24, 27, o Senhor Jesus conversa com seus discípulos e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Então, a palavra de Deus existe, pode ser encontrada, pode ser entendida, deve ser obedecida e está acessível a você num livro chamado de Bíblia Sagrada. Sem esses pressupostos básicos, fundamentais, é impossível continuar. Pois como saberemos o caminho certo a seguir sem um mapa, sem uma bússola confiável? A nossa bússola, na nossa jornada por conhecer a vontade de Deus, será a Bíblia, que é de maneira muito justa chamada de a Palavra de Deus.